Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Muita saudade de poder estar com vocês presencialmente, né? Da gente dar aquele abraço no início da nossa aula, da gente dar uma olhadinha olho no olho, mas por conta, né, do nosso isolamento, por conta desse vírus que está por aí, né? Precisamos nos resguardar. E a nossa aula de hoje vai falar sobre Jesus no templo, né? Vocês lembram daquele vídeo que nós colocamos na semana passada? Então, naquele vídeo onde Jesus chega com a mãe dele e o pai dele, Maria e José, lá em Jerusalém, né? Eles vão para o templo, porque é a época da Páscoa e todos nessa época iriam orar para agradecer, porque o sentido da Páscoa naquela época para eles era para comemorar a libertação do povo hebreu da escravidão. Então, a gente hoje vai ver como aconteceu essa história e como nós vamos entender como é a pessoa de Jesus. Então, aqui a gente vê a foto de Jesus já com uma idade adulta, mas nós vamos ver como foi que aconteceu essa ida, né? Um pouquinho mais detalhada. Aqui nessa foto vocês podem ver Maria, José e o pequeno Jesus chegando na cidade de Jerusalém, onde havia o templo. Vocês podem perceber que na foto eles não estavam de carro, né? Eles estavam com um burrinho, estavam a caminho e haviam várias pessoas na cidade, porque todos gostavam, né? Era tradição, era um costume de nós de irmos até o templo, né? Como a gente costuma fazer na nossa casa, né? A gente não vai para a cruzada, a gente vai lá para orar, a gente vai para aprender, a gente toma o passe, né? Então, isso também acontece. Lá acontecia naquela época, na época de Jesus. As pessoas iam para o templo para orar, para agradecer, para pedir a Deus a proteção, bênçãos. E Jesus, Maria e José foram também fazer isso. Chegando lá, Jesus, como era muito estudioso das Escrituras, né? Porque Maria ensinou não só ele a ajudar as coisas em casa, mas Maria ajudou ele a ler, né? E principalmente as Escrituras. O que eram as Escrituras? Era uns papéis, né? Que era feito de um material muito diferente, onde estavam ali a história do povo hebreu, onde havia também os ensinamentos dos profetas, as orientações, os mandamentos da lei de Deus. E Maria ensinou tudo isso para Jesus. E Jesus, ele era um menino, um espírito, era um menino assim muito iluminado, ele já é um espírito mais elevado, ele tinha muito conhecimento, né? Então, tudo que Maria apresentou para ele só veio somar aquilo que ele já conhecia. E chegando lá no templo, ele começou a conversar com os anciãos, né? Vocês podem ver na foto que tem várias pessoas já de uma idade avançada. E eles estudaram muito, muita coisa. Então, quando Jesus começou a conversar com eles a respeito do que estava escrito nessas escrituras sobre os ensinamentos dos profetas, né, que eram homens enviados por Deus para falar sobre as coisas que eram corretas, sobre a vida, né, do reino de Deus, como era o reino de Deus, e para chegar lá o
que precisava fazer. Então, os profetas vieram nos avisar e isso tudo ficou escrito lá nos papéis, que depois se tornou um livro. Mas Jesus tinha esse conhecimento e começou a debater com os anciãos. Inclusive, lá no desenho que vocês assistiram, tem um momento em que Jesus chega no templo e tem dois homens conversando, né? Um se queixando com o doutor da lei, que era o sacerdote, né? Falando que havia um homem devendo a ele. E o sacerdote diz que a lei mandasse que aquele que está devendo pague, né? Ou que seja preso até que pague a sua dívida. E aí Jesus, ouvindo essa conversa, Jesus questionou: ué, mas para que serve a Páscoa? Qual é o sentido da Páscoa que nós estamos vivendo? Aí eles responderam: é para comemorar a libertação do povo hebreu. Aí Jesus perguntou: ué, mas se é para comemorar a libertação do povo hebreu da escravidão, como é que vai tornar um outro irmão um escravo? E aí eles pararam e pensaram, né? Como isso poderia estar acontecendo? Como isso poderia ser resolvido? E aí eles ficaram se olhando entre si e ficaram pensando como um menino de tão pouca idade poderia conhecer tanta coisa. E eles ficaram admirados como esse menino conhecia. Mas Jesus não era um menino normal, era o Jesus. Ele tinha conhecimento, né? E ali Jesus permaneceu durante um bom tempo. Jesus ficou 3 dias conversando com os doutores do templo. E nesse momento, nesses dias, Maria e José estavam à procura de Jesus. Eles ficaram muito preocupados. Procuraram e até que voltaram para Jerusalém para saber onde estava o menino. Até que, chegando ao templo, eles perceberam, e lá no desenho vocês podem ver toda a movimentação de Maria e José procurando Jesus. E quando eles chegam no templo, eles percebem Jesus ainda conversando com os anciãos. Então, Maria fica com o coração mais aliviado. Imagina o seu filho desaparecer. E como é que isso pode ficar? Como é que poderia acontecer isso? Olha, eu como mãe não gostaria de perder o meu filho. É muito doloroso e eu tenho certeza que nenhum de vocês gostaria de perder também de vista a mãe de vocês. Imagina como ficou o coração de Maria e de José, percebendo que estavam sem Jesus. Mas quando eles o encontraram, sentiram um alívio muito grande e foram conversar com Jesus. Jesus, por que você não falou conosco onde você estaria? Ficamos preocupados, meu filho. Por que você sumiu? E aí, Jesus, muito calmo, falou: mas por que, mamãe? Estavas a me procurar? Não sabias que eu estava na casa do meu pai? Ele sempre teve uma relação muito grande com Deus. Enquanto as outras pessoas se referiam a Deus como um pai muito distante, ele se referia a Deus como um pai mais próximo. Então, ele achou que a mãe não precisaria ficar preocupada porque ele estava na casa de Deus, porque o templo é considerado pelos religiosos e por nós também como a casa de Deus, como a nossa casa é. A nossa casa é o lugar onde nós podemos estar com Jesus, que é o nosso irmão, com Deus, porque Deus está em toda parte.
está em nós, mas lá é o lugar onde a gente para um pouquinho para orar, para ouvir as mensagens e a gente fica mais ligado com o pensamento quando nós estamos na nossa casa de oração. Então, por isso que Jesus falou para Maria: Mãe, por que estava a me procurar? Eu estava na casa do meu pai, quer dizer, eu estava na casa de Deus, que é o templo que é usado para as orações. E aí, depois disso, eles ficaram mais tranquilos, Maria entendeu a mensagem e eles voltaram para casa. Voltaram para Nazaré, onde lá Jesus deu continuidade às suas tarefas, o seu trabalho com seu pai e permaneceu crescendo nesse caminho. Agora, a gente vai fazer aqui uma pequena tarefa. Jesus aprendeu muitas coisas com seu pai José. Aprendeu a usar madeira para fazer os bancos, as mesas, as cadeiras, armários, como a gente já tinha conversado na outra semana. Eu quero aqui que você conte algo que você aprendeu com seu pai. O que foi mais interessante que você, conversando com seu pai, ele te ensinou? Grava aí um áudio e conta pra gente o que você aprendeu e que você pode ensinar. Jesus aprendeu a ler com Maria, ler os ensinamentos dos profetas e todas as histórias do povo hebreu, né, do povo judeu. Então, conte pra gente o que você aprendeu com a sua mãe e o que você pode fazer sozinho. Conte algo que você já aprendeu e pode fazer sozinho. Conta aí pra gente. Vou ficar esperando, hein? Jesus tinha muitos conhecimentos. O que você sabe fazer que pode ensinar? Pode ser qualquer coisa. O que você já sabe fazer. Pode ser uma tarefa de casa, um bolo, uma pizza, pode ser um brinquedo de reciclagem, pode ser uma montagem de vídeo, pode ser cantar, alguma coisa que você já sabe e você poderia ensinar para alguém. Bota sua cabecinha aí para pensar e grava um áudio contando o que você já sabe e que você pode fazer sozinho. E para a gente encerrar esse pequeno momento, a tia agradece vocês, tanto a tia Andréia como a tia Cristiane. A tia deseja um ótimo final de semana e lembre-se, cuide-se. Quando o isolamento acabar, quero te encontrar para lhe dar aquele grande abraço. Beijos da tia Andréia e da tia Cristiane. Um beijão!